Instrução de Corregedoria 02. As notícias relacionadas a infrações penais militares serão investigadas em regra pela Autoridade de Polícia Judiciária Militar, com atribuição sobre a circunscrição do fato, mesmo que esta envolva militares de comandos intermediários distintos, na condição de autores, coautores ou partícipes. Crime militar, na esfera estadual, é todo o fato típico, antijurídico e culpável, de natureza militar, praticado por militares em situações descritas no artigo 9º do Código Penal Militar, combinado com tipo de ilícito específico na parte especial do mesmo diploma legal, que atenta contra o dever militar e os valores das instituições militares. O inciso 1 do artigo 9º do Código Penal Militar se refere aos crimes propriamente militares, que na esfera estadual são aqueles cuja prática não seria possível senão por militar, cujo critério a ser verificado é a condição de militar do sujeito, sendo aquela infração penal cujo tipo de ilícito está previsto exclusivamente no Código Penal Militar, tais como violência contra o superior, deserção, abandono de posto, embriaguez em serviço, dormir em serviço e outros. O inciso 2 do artigo 9º se refere aos crimes impropriamente militares, ou seja, aqueles tipificados na parte especial do Código Penal Militar, com igual definição na Lei Penal Comum, quando praticado por militar da ativa ou reconvocado para o serviço ativo. Nos termos das suas alíneas A, B, D e E, será crime militar o fato praticado por militar da ativa ou reconvocado contra militar da mesma situação em qualquer lugar, ou em lugar sujeito à administração militar contra qualquer pessoa, ou contra o patrimônio sob a administração ou a ordem administrativa militar. Nos termos da alínea C, será crime militar o fato delituoso praticado por militar em serviço ou por ter se colocado em serviço, ainda que em traje civis ou de folga, intervindo numa situação de flagrância em razão do dever jurídico de agir, em qualquer lugar e contra qualquer pessoa. O inciso 3 do artigo 9º, na esfera estadual, refere-se aos crimes próprios e impropriamente militares quando praticado por militar da reserva ou reformado. Nos termos das alíneas A, B, C e D, será crime militar o fato praticado por militar da reserva ou reformado contra o patrimônio, sob administração ou ordem pública militar, em lugar sujeito à administração militar contra militar da ativa ou reconvocado, contra funcionário da Justiça Militar no exercício de sua função, inerente ao seu cargo, contra militar em serviço em qualquer lugar. As transgressões disciplinares, porventura afloradas ao final do inquérito policial militar, do IPM, auto de prisão em flagrante, APF, serão resolvidas pela autoridade que detiver o poder disciplinar sobre o militar acusado ou pela corregedoria, dependendo do caso, o que inclusive deverá ser constado na solução do IPM. As alegações, denúncias, reclamações, queixas, representações, requisições e outras de mesma natureza, oriundas do público interno e externo, de autoridades públicas e civis, noticiando desvio de conduta praticada por militares, que se enquadrarem em tese em indícios de autoria e materialidade de crime militar, serão motivos para instauração de IPM, com a finalidade de investigar o fato. Caso a alegação seja anônima ou carente de informações de convencimento, não delimitando adequadamente os indícios de autoria e materialidade da conduta infracional, poderá ser realizado um levantamento inicial ou instaurado um relatório de investigação preliminar, o RIP, nos termos do artigo 100 do MAPA.
ressalvadas as eventuais medidas preliminares constantes no artigo 2 do Código de Processo Penal Militar, providências imediatas em local do crime. A lavratura do APF, via de regra, será atribuição do comandante da unidade de autoridade de polícia judiciária militar, em cujo âmbito de atuação territorial tenha ocorrido a infração penal, conforme ressai da linha A do artigo 10 do Código de Processo Penal Militar, ainda que, eventualmente, vislumbre a participação de militares de outras unidades, de comandos intermediários distintos, não podendo ocorrer o fracionamento na lavratura do APF, cabendo desde que possível ao comandante do infrator, se de maior grau hierárquico, determinar o procedimento em desfavor de todos. Observa-se-á a seguinte linha de prioridade para a lavratura do APF. Primeiro, o comandante com responsabilidade territorial, em que se deu a consumação ou a tentativa do fato tipo criminoso. Segundo, o comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrante, caso o crime ocorra em município em que esteja localizada a unidade, o espaço geográfico circunvizinho, desde que não haja demora e prejuízo para a lavratura. Terceiro, a autoridade militar hierárquica superior. Havendo necessidade de autuar militares pertencentes exclusiva e isoladamente a comandos de diretorias ou centros especializados na região metropolitana de Belo Horizonte, a competência poderá ficar a cargo da autoridade de polícia judiciária militar a qual eles estejam subordinados. Havendo envolvimento de militares de instituições diversas para a lavratura da APF, os conduzidos serão apresentados à autoridade de polícia judiciária de cada instituição militar, para a atuação do respectivo militar. Os crimes militares cometidos por policiais militares serão apurados pela Polícia Militar e os cometidos por bombeiros militares pelo Bombeiro Militar. O flagrante eficiente previsto na Lei Processual Comum, por meio do qual as pessoas são inquiridas separadamente, em termos próprios e destacados entre si, compondo, ao final, um todo de natureza modular unido pelo auto de prisão em flagrante delito. Deve ser empregado para a lavratura de flagrante de crime militar por força do dispositivo do artigo 3º, a linha A do Código de Processo Penal Militar. Apresentado o preso à autoridade de polícia judiciária militar delegada, o presidente do APF, juntamente com o boletim de ocorrência, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando-lhe a cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva do ofendido sempre que possível, além das testemunhas que o acompanharem, e ao interrogatório do preso sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada audição suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade ao final o ato. Se a autoridade delegada entender necessária a presença do condutor durante a oitiva das testemunhas e do conduzido, poderá determiná-la. Sendo a infração penal somente típica em relação ao ordenamento jurídico comum, deverá o preso ser conduzido imediatamente à presença da autoridade de polícia judiciária comum, competente para as providências cabíveis. O encaminhamento do militar à delegacia de polícia nos termos do capítulo deste artigo será realizado por guarnição da respectiva instituição militar. Fim do procedimento de atuação na delegacia e sendo mantida a prisão pela autoridade de polícia judiciária comum, o militar conduzido será recolhido à unidade prisional da Polícia Militar e do Bombeiro. Durante os procedimentos de prisão, as guarnições envolvidas deverão adotar medidas para que não haja exposição indevida dos fatos e da imagem do militar preso. Das situações de flagrante delito. As situações de flagrante delito estão previstas no artigo 244 do Código de Processo Penal Militar e do 302 do Código de Processo Penal.
O militar que praticar fato tipificado como infração penal comum ou militar, estando em situação de flagrância, deverá ser preso e apresentado à autoridade competente. A prisão em flagrante poderá ser efetuada em qualquer dia e em qualquer hora, respeitadas as garantias constitucionais do preso. O emprego de força só será permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Do mesmo modo, o emprego de algemas, nos termos da súmula vinculante, constitui medida excepcional, justificando-se apenas em situações de resistência à prisão, fundado receio de fuga ou para preservar a integridade física do executor, do preso e de terceiros, devendo tal circunstância ser consignada em boletim de ocorrência. Efetuada a prisão em flagrante, o militar preso deverá ser imediatamente apresentado pelo condutor ao comandante, ou oficial de dia ou autoridade correspondente. O militar condutor será, em regra, aquele que deu voz de prisão em flagrante e apresentou o autor do crime militar à autoridade competente. Quando o subordinado der voz de prisão em flagrante delito a um superior, aquele deverá reter o preso no local até que ele possa ser conduzido por um militar mais antigo ou seu superior hierárquico. Em situações definidas como crime militar, caso haja a lavratura do boletim de ocorrência, esse será em regra endereçado à autoridade de polícia judiciária militar competente para lavrar o APF. As testemunhas do fato delituoso deverão estar presentes no ato da apresentação do militar conduzido. Caso não existam testemunhas da infração, serão exigidas no mínimo 2 testemunhas que tenham presenciado a apresentação do preso à autoridade. Testemunhas de apresentação. Das providências da Polícia Judiciária em local do crime. Autoridade de Polícia Judiciária Militar competente, ou as que sejam hierarquicamente subordinadas, conforme previsão no artigo 2 do Código de Processo Penal, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal militar, deverá, entre outras medidas, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a situação das coisas enquanto necessário, apreender os instrumentos de todos os objetos que tenham relação com o fato, e colher todas as provas que sirvam para o seu esclarecimento e suas circunstâncias, após a realização da perícia, se houver. Efetuar a prisão do infrator, observando o disposto do artigo 244. Determinar o comparecimento imediato ao local do crime, observando o grau hierárquico do militar preso, do coordenador do policiamento da unidade, CPU, ou coordenador do policiamento da companhia, CPCIA, ou coordenador de bombeiros da unidade, CBU. Ou, na ausência destes, o comandante da companhia, pelotão de destacamento, que será preferencialmente o responsável pela condução da ocorrência e providências para a confecção do boletim de ocorrência que noticie crime militar à autoridade de polícia judiciária militar competente. Realizar ou determinar por delegação de competência que um oficial proceda à lavratura do APF, com fiel observância às formalidades legais. Requisitar do SICOP, COPOM ou COBOM as gravações das conversas relativas ao evento realizadas via rede de rádio. Acionar o assessor jurídico, se houver, para o acompanhamento dos trabalhos alusivos à lavratura da PF das garantias constitucionais. Na hipótese de crime militar praticado mediante disparo de arma de fogo, uma providência essencial a ser adotada a partir do primeiro contato e sempre que possível será o encaminhamento do militar para a coleta de material destinado à realização do exame residuográfico, bem como da vítima, se necessário. Na ocorrência de crime militar, especialmente o que tenha sido cometido no exercício da função, ou em ocorrência desta, o militar ou a guarnição deverá ser recolhida imediatamente ao quartel, para as providências relativas ao APF pela prática de crime militar. Havendo simultaneamente crime comum praticado por militar ou civil, outra guarnição não envolvida na prática do crime militar deverá ser encarregada do registro da ocorrência na delegacia de polícia. Haverá o registro ao delegado de polícia civil ou federal de uma ocorrência relativa ao crime comum, que estava em andamento,
nos termos do parágrafo 1º do registro de outra ocorrência do crime militar dirigido à autoridade de polícia judiciária militar, nos termos do inciso 4 do artigo anterior. A autoridade de polícia judiciária militar competente deve pessoalmente deliberar sobre a necessidade de elaboração da PF ou do IPM, observando o dispositivo do artigo 27 dessa instrução. Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte morte, consumada ou tentada, de qualquer pessoa, a central de operações da unidade, por meio do coordenador ou do turno, a corregedoria, subcorregedoria ou equivalente deverá ser cientificada imediatamente. Equipe de corregedoria ou subcorregedoria deverá, em regra, comparecer ao local e auxiliar o desenvolvimento das medidas descritas no artigo anterior. Na ausência de representantes da corregedoria e subcorregedoria, a equipe de P2 e B2 deverá acompanhar a ocorrência. Das providências adotadas pelos responsáveis pela confecção dos boletins de ocorrência. As guarnições PM e BM responsáveis pelos registros dos boletins de ocorrências relativos ao crime comum ou militar deverão isolar, preservar, vigiar e controlar o acesso ao local de crime e seus vestígios, acionar a perícia técnica e manter o local preservado até a conclusão dos trabalhos periciais, salvo se dispensada a cobertura policial pelos peritos. Caso a perícia não compareça ao local, constar no histórico do boletim de ocorrência o nome do transmissor da mensagem do respectivo órgão, bem como o motivo do não comparecimento. Relacionar e qualificar as testemunhas que presenciarão os fatos ou que detenham as informações sobre os eventos ou presenciaram a atuação policial, conduzindo-as em seguida para o local onde será realizada a PF a fim de serem inquiridas. Após a liberação do local do crime pela perícia técnica, se necessário, arrecadar os instrumentos da infração e objetos que tenham relação com o fato e encaminhá-los às autoridades policiais competentes. Os materiais apreendidos relacionados ao crime militar deverão ficar acautelados na intendência da unidade da Polícia Militar ou no almoxarifado da unidade do bombeiro, responsável pela elaboração do EPF ou outro local seguro, à disposição da Justiça Militar Estadual. Em se tratando de crime militar e na total impossibilidade de comparecimento da perícia técnica da Polícia Civil, a autoridade de Polícia Judiciária Militar deverá ser cientificada. A guarnição ou militar, autor ou envolvido na prática de crime militar deve socorrer a vítimas, se mais de uma, priorizar as aparentemente mais graves, com sua remoção segura à unidade de saúde mais próxima, o que pode ser realizado por unidades especializadas de socorro, se essa situação não representar iminente risco de morte. Comunicar imediatamente o fato ao oficial de serviço e ao comandante da unidade. Transmitir todas as informações essenciais para a guarnição que assumir a ocorrência referente ao crime comum, nos termos do parágrafo 1º do artigo 17 dessa instrução. Contribuir para a preservação do local do crime, transmitindo ao encarregado do registro do BO as eventuais intervenções realizadas essenciais ao socorro da vítima.